2023, no Campeonato Carioca de 2023. De lá para cá, empates e vitórias do Flamengo. Na verdade, 17, se a gente somar os últimos 30 clássicos, né? São 17 vitórias do Flamengo e 2 do Vasco apenas nesse cenário restante de empate. É uma distância grande, né? Para a gente olhar os resultados, é um favoritismo muito grande do lado rubro-negro nos últimos anos. Então, você olha fora de campo, né? Os números são cachapantes. Você vê um Flamengo, se você esquece o passado, hoje, um Flamengo vem numa preparação mais limpa, né? Mais lisa, né? Me parece que o que o Felipe pensou, ele tem conseguido cumprir ali a Supercopa contra o Botafogo, meta, check. Eu tenho agora consolidação do time, carga para chegar, para ganhar Guanabara, check. Agora vem os finais. E o Vasco, não por culpa do Carille, mas toda uma situação. Ele tem que encontrar um elenco, encontrar um time, encontrar um 11 dentro das dificuldades que o Vasco tem. Chegaram os jogadores, pode ser que alguns entrem, até amanhã já estão inscritos, né? Tem o angolano, o Lloyd, tem também o Nuno, um português, chegou de velocidade. Então, assim, é qualidade chegando na frente, onde o Vasco precisava de gente para ajudar o Verratti a não ficar ali de Robson Cruzoé sozinho. Então... São 2 jogadores, talvez, que surpreendam também nessa lista dos 52 aí do Dorival, né, Beto? De estarem muito bem na temporada. E aí o Dorival tá dando uma olhadinha também. Wesley e Bruno Henrique, né? Sim. O Wesley é aquela situação de bola da vez, né? Ele tem tudo, né? Idade, momento... Ainda mais pra posição, né? Mais pra posição. Todo mundo sempre, lateral. O Bruno Henrique é aquela sensação de que agora, nossa, agora... Mas é aquilo, né? Como os antigos diziam, futebol é momento. Se o Dorival olhou pro Bruno Henrique nesse momento como centroavante, né? Porque eu acho que o Dorival, ele observou o Bruno Henrique tá convocando pelo que ele tá fazendo esse ano, ou pelo que ele fez na reta final com o Felipe no ano passado, pelo menos nos jogos do Corinthians e Galo, da Copa do Brasil, é um Bruno Henrique mais jogando por dentro como um centroavante do que o Bruno Henrique extrema esquerda ali, né, de velocidade. É o Bruno Henrique mais experiente, o Bruno Henrique jogando mais perto do gol, ele gosta de fazer muito gol. Quando estava naquela fase lá do Jorge Jesus, e o Tite convocou, usou muito pouco e numa outra função. Então, assim, de repente, agora, se ele for, né, de fato, observar como o Dorival tá enxergando, se é pra botar ele pelo lado, ou se é pra testar ele por dentro ali, como ele tá sendo usado pelo Felipe, que tá indo muito bem. Tanto que a contratação do Juninho, mesmo que eu acho que ele não tá apto também, né? Ainda tá machucado. Mas vê que era uma contratação para ocupar aquele espaço enquanto o Pedro não voltava, e o Bruno tá cumprindo muito bem aquele lugar. Né? E aí, olhando pro outro lado, olhando para esse Vasco do Carille, tem primeiro um certo constrangimento, mas que o Pedrinho disse que tá solucionado, que a maioria do elenco concordou com o Newton Santos. Mas não todos, né? O Coutinho fez parte do movimento dos jogadores que criticaram o uso de gramado sintético no futebol brasileiro. E o Coutinho, claro, Rafa, tem todo o direito de se colocar como jogador. É até legal que os jogadores façam algum tipo de união por qualquer coisa que seja importante que eles entendam para a saúde deles. Mas não chega a ser o problema do campo do Coutinho nesse momento na temporada pelo Vasco. Tá faltando ainda o futebol que ele é capaz de demonstrar, né? Ainda tá faltando a torcida ecoar a musiquinha, né, da apresentação dele, que a barreira vai virar baile com atuações do Coutinho. O Coutinho voltou querendo demais. Não é o que a gente tá já vendo. Já tem até um meme da torcida brincando que não foi querendo tanto assim, né? Mas, na verdade, a gente sabe que ele tá querendo. E essas são as informações que ele treina muito, se dedica muito. Mas a brincadeira é porque em campo ainda não mostrou que a expectativa que se tem altíssima nele, né? Era uma expectativa altíssima, o que era um perigo também, né? Porque o jogador tá voltando e tem toda uma adaptação, acabou se lesionando. E claro que o jogador pensa nisso, né? Um campo diferente, que vai... e aí, essa é a discussão, né? Não é porque é sintético, é natural. Um campo ruim pode causar lesões nos jogadores, como o Dudu se lesionou no Allianz, né? O Moça Bonita já lesionou alguns jogadores nesse Moça campeonato. Bonita, exatamente. Então, assim, não tem muito isso. Salve, nação! Saudações! Temos aqui um corte do programa Sport Center da ESPN Brasil, falando de Vasco e Flamengo. E aí, cara, você tá animado? O que você espera desse jogo? Ataque contra defesa? Eu acho que vai ser, galera. De novo, hein?
Porque o Carille é medroso, ele é retranqueiro, ele tem medo do Mengão, então ele vai começar o jogo retrancado. Não acredito que ele vai vir para cima. Se vier, é melhor, porque o Flamengo consegue ganhar mais espaços, né? Quando fica mais retrancado, cara, é mais difícil de encontrar espaço. Bem, quero pedir aqui para vocês, deixa o like para ajudar o canal, se inscreva, seja bem-vindo e ative o sininho para não perder nenhum vídeo aqui do nosso canal. Valeu, tamo juntos. As imagens são da ESPN Brasil, link na descrição como crédito. Simbora! Caio Alves, então, do Data ESPN, analisando o Renato Paiva, o novo treinador do Botafogo. Seguimos no Campeonato Carioca, falando agora de Vasco e Flamengo, que jogam neste fim de semana a primeira partida da semifinal. E o Vasco escolheu jogar no Newton Santos. No Vasco, o técnico Fábio Carille quer afastar o extracampo do elenco. As questões de recuperação judicial e com a 777 estão fora de campo com a diretoria. O treinador teve a semana inteira para testar o time que vai encarar o Flamengo pelo primeiro jogo da semifinal do Campeonato Carioca. E já sabe que não vai poder contar com o meia Paulinho. Então o Vasco leva para o Newton Santos, achando que o Maracanã é muito a casa do Flamengo. O Pedrinho disse o seguinte, em entrevista à TNT. A gente está falando de um gramado diferente. Como tem uma decisão administrativa, mais uma interferência técnica, a gente tem de consultar os atletas. E a maioria, grande massa, decidiu jogar no Engenhão, fecha aspas. André Fourier é algo que chamou muita atenção porque lembramos dos jogadores e de toda a campanha que eles fizeram contra o gramado sintético. Sim. O Engenhão tem gramado sintético e eles levam porque eles escolhem jogar contra o Flamengo lá. E o Felipe Coutinho foi uma das líderes, figuras de maior nome, né? Que participaram desse movimento e um movimento extremamente válido. Qualquer ambiente de competição precisa não só ouvir, precisa levar em consideração as opiniões técnicas dos jogadores em relação ao que são as condições de trabalho deles. Essa é a minha opinião. Não é nem uma questão de, você prefere o sintético, que é praticamente perfeito, ou o natural esburacado, porque no Brasil não existe natural bom. Eu acho que a discussão não precisa nem ir para esse campo. A discussão precisa levar em consideração o que os jogadores pensam. E, infelizmente, aqui no Brasil, os jogadores se manifestam de maneira coletiva muito poucas vezes. E, em quase todas essas vezes, com pouca força. Vamos ver se dessa vez as coisas mudam. O Vasco tem todo o direito de, como mandante, jogar onde ele se sente melhor. Eu só questiono por que os jogadores do Vasco se sentem melhor na casa do Botafogo. Me parece muito mais um movimento para deixar o time do Flamengo menos confortável do que se sentir mandante. Eu tenho sérias dúvidas se os jogadores do Vasco se sentirão mandantes contra o Flamengo só porque o jogo é no Engenhão e não é no Maracanã. No Engenhão, no Newton Santos, perdão, o Flamengo já fez grandes atuações, já ganhou do Botafogo, não creio que seja um problema. A questão é, o Vasco tem esse direito, né? Você pode, num plano mais ideal, de um contexto que seria o melhor para todo mundo, dizer que o Maracanã deve ser o palco de jogos como esse. Eu penso assim, o Maracanã é um lugar espetacular e um jogo como esse merece lugares assim. Mas o futebol há muito tempo deixou de considerar essas questões. Aqui em São Paulo, por exemplo, os clássicos durante muito tempo aconteceram no Morumbi. Depois que o Palmeiras melhorou o seu estádio, o Corinthians construiu o seu, as coisas pararam de acontecer dessa maneira, porque existe essa decisão administrativa também, como disse o Pedrinho. Eu só tenho essa pergunta. Por que os jogadores do Vasco se sentirão mandantes contra o Flamengo jogando no Newton Santos? Essa parte, para mim, precisa ser explicada. Pois é, tem uma questão em relação ao torcedor, né? Porque quando coloca Vasco e Flamengo no Maracanã, não fica um absurdo a mais de torcedores do Flamengo. Eu acho que fica até bem equilibrado quando é Vasco. Diferentemente do que acontece com as outras equipes grandes, quando o jogo é Flamengo e Vasco, existe divisão de torcida. Então não é nenhuma questão de ambiente. É uma questão de tentar deixar os jogadores do Flamengo menos confortáveis na partida. Muito bem, é do jogo. Seguindo o Sport Center, vamos para o intervalo. Muito bem, cara! Que maravilha, né? É neste sábado, anota aí, às 17h45, a bola rola lá no Newton Santos para Vasco e Flamengo. Para você, o seu palpite, deixa aqui nos comentários, cara. Para você, tem favorito ou não tem? Cara, 3-1 fora o baile.
Se fosse no Maracanã, seria 5-1. É, galera, eu tô animado, hein? Porque, veja bem, a gente só tá jogando final de semana agora, né? Então, meio de semana, não tem jogo e a semana fica maior, cara. Nossa, a semana demora a passar. Vocês têm esta sensação também? Caramba, velho. Eu quero jogo quarta e domingo, só que tá tendo jogo agora só fim de semana. Só que isso é bom pro Felipe Luiz treinar mais o time, né? Dar mais entrosamento. Cara. Galera, esse time tá jogando bonito demais, tá dando show, cara. Tomara que amanhã seja mais um show do nosso Mengão, né? Muito obrigado a todos vocês, fãs do canal, fãs dos cortes. Tamo juntos. Se inscreva aqui no canal 2, seja bem-vindo e ative o sininho para não perder nada, tá bom? Saudações rubro-negras. Fui!